Olá, é um prazer ter companhia para esta conversa. Este é o Tel Reformatacast. E sim, aqui a teologia muda a mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade ao assunto iniciado na nossa conversa anterior. Hoje faremos uma exploração mais a fundo nos ensinamentos do livro A Oração Muda as Coisas. Um material que realmente nos faz parar e pensar. Sem dúvida. Um livro que nos desafia, né? Desafia profundamente sobre nossa comunicação com Deus. E o capítulo que a gente vai examinar hoje foca em algo central, o modelo de oração que o próprio Jesus nos deixou. Olha, é fascinante parar para pensar. Jesus realizou milagres incríveis, andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos, coisas que, deixariam qualquer um de queixo caído. Com certeza, impressionante. Mas depois de testemunhar tudo isso, qual foi o pedido dos discípulos? Não foi, mestre, ensina a gente a fazer milagre, mas sim, Senhor, ensina-nos a orar. O que isso nos diz, hein? Isso diz muito. Eles devem ter percebido algo fundamental. Viram que a fonte daquele poder todo, daquela autoridade, daquela paz que vinha de Jesus, estava ligada à vida de oração dele, né? A comunhão íntima com o Pai. Exato. Eles intuíram que ali estava o segredo, sabe? A raiz de tudo. Perfeito. E antes mesmo de apresentar um modelo, a estrutura da oração, Jesus faz uns alertas, né? Lá em Mateus 6. Alertas bem importantes. Ele nos adverte sobre como não orar. Primeiro, não orar para ser visto pelos outros. Isso. Como os hipócritas que, amavam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, só para ganhar elogio. Oração não é performance. Exatamente. E o segundo alerta é contra as vãs repetições, como faziam os pagãos, né? Eles achavam que iam ser ouvidos pelo muito falar. Tipo como se pudessem vencer Deus pelo cansaço. Ou como se um monte de palavras garantisse a resposta. Jesus corta isso pela raiz, né? Dizendo, o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. A oração não é para informar Deus, ele já sabe. Então o propósito é outro. E é chave notar o que Jesus diz. Portanto, vós orareis assim. Ele não entrega uma reza pronta, sabe? Para ser repetida mecanicamente, uma fórmula mágica. Não mesmo. Ele oferece um padrão, um modelo, um guia de prioridades, de temas que devem moldar nossa conversa com Deus. É um esqueleto, né? Sobre o qual a gente constrói nossa oração. Que tal a gente analisar esse padrão parte por parte? Ótima ideia, vamos lá. Começa com Pai Nosso, só essa expressão já era algo, revolucionário para a época. Chamar Deus, o Criador Todo-Poderoso, de Pai. Impensável, né? Totalmente. E Jesus ainda usava a palavra aramaica Abba, que tem uma conotação de intimidade profunda, quase como papai. Isso era, impensável para a mentalidade judaica da época, que mantinha uma distância tão reverente, tão grande, que o nome de Deus mal era pronunciado. Era uma audácia tremenda. Jesus estava inaugurando um nível de relacionamento, de acesso completamente novo. Mas aqui, a gente precisa de um cuidado, né? Essa ideia de Deus como Pai foi um pouco, talvez, banalizada hoje em dia. Naquela noção meio genérica da paternidade universal de Deus e irmandade dos homens. Sim. Como se todo mundo, sem distinção, fosse filho de Deus nesse sentido íntimo que Jesus ensina. E essa não é bem a perspectiva bíblica, né? O apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 12 do evangelho dele, é muito claro. Ele diz que Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ou seja, essa filiação íntima não é um direito universal de nascimento, é um privilégio concedido pela fé em Cristo. E o próprio Jesus, lá em João 8, faz uma distinção bem forte, né? Ele confronta uns líderes religiosos, dizendo que eles eram filhos do diabo porque faziam as obras do pai deles. Ele contrasta isso com aqueles que ouvem e obedecem a Deus, que são seus filhos. Não é uma linguagem suave, não. Não mesmo. Marca bem a diferença. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículos 14 a 17, aprofunda isso. Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele usa uma palavra grega forte aqui, autoi,
que significa estes mesmos, somente estes. Interessante. Não são todos, mas aqueles que são guiados pelo Espírito. E continua: porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Nossa condição de filhos é por adoção, um ato legal, gracioso de Deus, possível pela nossa união com Cristo. É por isso que a gente pode chamar Deus de Abba, Pai. Que maravilha essa doutrina da adoção. E o pronome nosso, Pai Nosso, também é super significativo. Indica que não nos aproximamos de Deus sozinhos e isolados. Exato. Mas como parte de uma comunidade, a família da fé, o corpo de Cristo. O cristianismo não é uma jornada solitária, né? De jeito nenhum. E logo em seguida vem: que estás nos céus. Essa frase funciona como um contrapeso, sabe? Importantíssimo para equilibrar a intimidade do Pai Nosso. Sim, Deus é nosso Pai amoroso. Próximo, podemos chamá-lo de Abba. Mas Ele também é o Deus transcendente, santo, majestoso, soberano, que habita nos céus, muito acima e além da nossa compreensão total. Isso lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Lá em João 4. Ela estava presa na ideia de um lugar físico para adoração, aquele monte ou Jerusalém. Mas Jesus diz que Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ele não está confinado a um templo, uma geografia. Isso mesmo. Estar nos céus fala dessa grandeza dele, dessa soberania sobre tudo. Portanto, a forma como a gente se aproxima dele deve refletir esse equilíbrio. Pela graça de Cristo, temos ousadia para entrar na presença dele, como diz Hebreus, né? Sim, Hebreus 4,16. Mas essa ousadia nunca pode virar, irreverência, presunção, uma familiaridade desrespeitosa. Temos sempre que lembrar quem Ele é, o Pai Celestial, santo e soberano, e quem nós somos, seus filhos adotivos, criaturas redimidas, mas ainda dependentes e falhos. Esse equilíbrio é crucial. E aí chegamos à primeira petição, o primeiro pedido concreto que Jesus nos ensina a fazer. Santificado seja o teu nome. Note bem, essa é a primeira coisa que pedimos, antes do pão, do perdão, da proteção. A prioridade máxima. Exato. Pedimos pela santidade do nome de Deus. Isso já estabelece a prioridade número 1 na oração e na vida cristã. É a prioridade absoluta. A palavra grega para santo aqui é ágios. Pedir que o nome de Deus seja santificado significa pedir que ele seja tratado como santo, que seja reverenciado, honrado, glorificado, que seja separado de tudo que é comum ou profano, que o seu caráter, sua reputação, sua essência sejam reconhecidos e exaltados como únicos e supremos em valor. O autor do livro até argumenta que se essa petição fosse a nossa paixão dominante, sabe? A nossa obsessão sincera como indivíduos e como igreja, talvez a gente visse o avivamento e a reforma genuínos que tanto buscamos, porque tudo começa com a visão correta de Deus e a honra devida ao seu nome. É um chamado à reverência profunda, e a Bíblia leva isso muito a sério. Lembra da história trágica de Nadab e Abiú, filhos de Arão, lá em Levítico 10? Nossa, pesada essa história. Eram sacerdotes, tinham acesso privilegiado à presença de Deus, mas ofereceram um fogo estranho, quer dizer, um incenso ou um ritual que Deus não tinha ordenado lá no tabernáculo. A consequência foi imediata e terrível. Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu. Chocante. E qual foi a explicação de Deus dada por Moisés? Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Deus não estava sendo arbitrário, ele estava defendendo a sua própria santidade. Ele exige ser tratado de acordo com quem ele é. E essa exigência não mudou, né? A honra do nome de Deus deve vir antes e acima de tudo. Antes das nossas igrejas, denominações, ministérios, reputações pessoais, projetos. Tudo.
Se qualquer uma dessas coisas nos levar a comprometer a honra devida a Deus, a gente está em terreno perigoso. E vemos um exemplo histórico disso no próprio povo de Israel, né? Deus os escolheu para serem um povo santo, para que através deles o seu nome fosse conhecido e honrado entre as nações. Mas, como lemos lá em Ezequiel 36, eles acabaram fazendo o contrário, profanaram o nome de Deus com idolatria, com injustiça, Sim. levando as outras nações a desprezarem o Deus de Israel. Que triste ironia. E hoje, não é difícil ver ecos disso, né? Quantas vezes o nome de Deus é tratado com leviandade, usado em vão ou associado a práticas e atitudes que o desonram. Há uma falta de temor de Deus que é às vezes assustadora. Verdade. Orar santificado seja o teu nome é antes de tudo um compromisso nosso de viver de forma a honrar aquele que nos chamou. Depois dessa petição fundamental, pela honra de Deus vem a segunda. Venha ao teu reino. Este foi talvez o tema central da pregação de Jesus, né? O reino de Deus. Ele anunciava que o reino estava próximo, demonstrava seu poder e ensinava seus valores. Sim. E a gente precisa entender que o reino de Deus tem uma dinâmica de já e ainda não. O Rei Jesus Cristo já veio, inaugurou o reino com sua vida, morte, ressurreição. Ele subiu aos céus e está reinando à direita do Pai com toda a autoridade. Mateus 28:18. Isso. Então, em certo sentido, o reino já veio e está presente onde quer que Cristo seja reconhecido como Rei. Mas, ao mesmo tempo, esse reino ainda não se manifestou em sua plenitude. O mundo, em grande parte, ainda está sob a influência do maligno, como diz João, e se rebela contra o governo de Deus. As estruturas sociais, políticas, culturais frequentemente ignoram ou se opõem aos princípios do reino. Portanto, quando oramos, venha ao teu reino, estamos pedindo várias coisas. Pedimos que mais e mais pessoas se submetam ao reinado de Cristo em seus corações. Pedimos que os valores do reino, justiça, paz, amor, verdade, se tornem mais evidentes na nossa sociedade. E, em última instância, pedimos pela consumação final do reino, quando Cristo voltar visivelmente para julgar o mundo e estabelecer seu governo eterno e perfeito sobre toda a criação. Essa petição confronta diretamente a mentalidade moderna, né? Especialmente em culturas que valorizam a autonomia individual acima de tudo e desconfiam de qualquer forma de autoridade e soberania, ainda mais uma monarquia. É verdade. Mas a Bíblia não foge dessa linguagem. O Salmo 2 pinta um quadro vivo. Os reis e governantes da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias, o rei escolhido. E qual a reação de Deus a essa rebelião toda? Ele ri, ele zomba da pretensão humana de destroná-lo e declara firmemente: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O reinado de Cristo é um fato estabelecido por Deus, quer as nações o reconheçam ou não. Forte isso. E o Salmo termina com um apelo urgente para os reis da terra serem prudentes, servirem ao Senhor com temor, beijarem o Filho para não perecerem. Então, orar venha ao teu reino não é um pedido passivo. Deve vir junto com a nossa decisão ativa de viver como cidadãos leais desse reino, submetendo todas as áreas da nossa vida ao senhorio de Cristo, o Rei. Nossa lealdade tem que ser visível. E ligada a isso vem a terceira petição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, de novo, precisamos entender o que estamos pedindo. Não se trata da vontade secreta ou decretiva de Deus, aqueles planos eternos dele que ele vai cumprir de qualquer jeito, né? Ninguém pode frustrar esses planos. Certo. O foco aqui é a vontade revelada de Deus. Seus preceitos, seus mandamentos, aquilo que ele mostrou na sua palavra, que lhe agrada e que devemos obedecer. Estamos orando, basicamente, pela nossa própria obediência e pela obediência de toda a humanidade à lei moral de Deus. É uma súplica por submissão à sua autoridade revelada. E o padrão de comparação é altíssimo. Assim na terra como no céu. Como a vontade de Deus é feita no céu, pelos anjos, pelos santos glorificados, de forma perfeita, imediata, completa, alegre, sem questionar, sem hesitar, sem desculpas. Esse é o ideal. E aqui na terra,
Bom, a realidade é bem diferente, né? A gente falha direto, lutamos contra a nossa própria natureza pecaminosa, somos influenciados pelo mundo, atacados pelo inimigo. Nossa obediência é imperfeita, inconstante e muitas vezes relutante. Pois é. Por isso, precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita em nós e através de nós. E que seu padrão celestial se torne cada vez mais a realidade aqui na Terra. Percebe como essas 3 primeiras petições estão super conectadas? Honrar o nome de Deus, santificado seja o teu nome, desejar a manifestação do seu governo, venha ao teu reino, e buscar a conformidade com seus mandamentos, faça-se a tua vontade. Sim, são facetas da mesma coisa. Exato. Colocar Deus, sua glória e sua autoridade no centro de tudo. Só depois de estabelecer essas prioridades é que Jesus nos ensina a apresentar nossas necessidades pessoais. É uma estrutura que ensina muito sobre a perspectiva correta na oração, né? E a primeira petição pessoal é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Simples, direto, mas profundo. Note a palavra hoje e a expressão de cada dia. Não pedimos um estoque para o ano todo, nem riquezas acumuladas. Pedimos a provisão necessária para o dia presente. Isso reflete uma dependência diária de Deus. Ele nos ensina a confiar nele um dia de cada vez. E o termo pão aqui representa as necessidades básicas da vida: comida, abrigo, roupa, saúde, não luxos ou caprichos, né? Com certeza. O autor do livro até brinca que não é o filé mignon nosso de cada dia. Deus promete suprir nossas necessidades, segundo suas riquezas em glória, lá em Filipenses, mas não necessariamente todos os nossos desejos. Essa petição nos lembra da história dos israelitas no deserto com o maná. Deus proveu milagrosamente aquele alimento do céu, todo dia, na medida certa para cada dia, exceto na véspera do sábado. Era uma lição diária de dependência, de confiança. Mas como o povo reagiu? A reação foi lamentável, né? Como lemos em Números 11. Primeiro, provavelmente deixaram de agradecer. Depois, começaram a murmurar, a reclamar do maná. Tamo enjoado desse pão vil. E o pior, começaram a ter saudades das panelas de carne e das delícias do Egito. Esqueceram da escravidão, né? Impressionante. Esqueceram convenientemente da escravidão brutal, da opressão, dos tijolos sem palha. E só lembravam da comida. Que retrato da natureza humana ingrata. E pediram carne com vontade. E Deus deu carne. Deu tanta codorna que o texto diz que saía pelos narizes deles até enjoarem. Foi uma resposta à murmuração, mas também o juízo. É um alerta poderoso contra a ingratidão e contra a arrogância do self-made man, né? Aquele que acha que tudo que tem é fruto só do seu esforço. Exato. Esquece que toda boa dádiva vem de Deus. Pedir o pão de cada dia é um ato de humildade, de reconhecer nossa dependência. E agora a gente entra numa das petições mais desafiadoras, que mais confrontam a gente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A palavra dívidas aqui são os nossos pecados, nossas ofensas contra a santidade e a lei de Deus. Pedimos o perdão divino. Certo. Mas a segunda parte da frase estabelece uma conexão direta, inescapável. Pedimos para ser perdoados na mesma medida em que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Uau! Jesus reforça isso logo depois de ensinar a oração, né? Em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma das declarações mais fortes de Jesus sobre perdão entre pessoas. E isso não significa que o nosso perdão aos outros mereça ou compre o perdão de Deus, tá? O perdão de Deus é pura graça, baseado só na obra de Cristo na cruz. Mas a nossa disposição em perdoar os outros é uma evidência indispensável de que nós mesmos entendemos e recebemos a graça de Deus. Faz sentido. Se alguém se recusa, assim, obstinadamente, a perdoar uma ofensa pequena que recebeu,
Como pode afirmar que realmente experimentou o perdão de Deus por sua dívida infinitamente maior? A falta de perdão levanta sérias questões sobre a autenticidade da fé que a pessoa diz ter. A parábola do servo incompassivo, lá em Mateus 18, ilustra isso de forma, dramática. Um servo devia ao rei uma quantia absurda, impagável, 10.000 talentos, algo como bilhões hoje. O rei, com compaixão, perdoa toda a dívida. Uma dívida impagável. Esse mesmo servo, ao sair dali, encontra um colega que lhe devia 100 denários, uma mixaria, talvez o salário de alguns dias. E o que ele faz? Agarra o coitado pelo pescoço, exige pagamento na hora e, como o outro não podia pagar, o joga na prisão. A desproporção é chocante e a reação do rei, quando fica sabendo, é de justa indignação. Ele chama o servo de malvado e o entrega aos torturadores até que pague toda a dívida original. A lição é clara. Recebemos um perdão tão imenso e imerecido de Deus. Nossa dívida de pecado contra Ele. Exato! Como podemos reter o perdão de ofensas humanas, que são infinitamente menores em comparação? O teólogo Jonathan Edwards usou uma expressão forte para descrever o pecado contra Deus: traição cósmica. Porque qualquer ofensa contra um ser de majestade, santidade e bondade infinitas como Deus tem um peso e uma gravidade infinitas. Nossas ofensas uns contra os outros, por mais que doam, são minúsculas perto da nossa ofensa contra Deus. E é importante lembrar o que Jesus ensina em Lucas 17:10. Mesmo que a gente fizesse tudo o que nos foi ordenado, o que a gente nunca faz, deveríamos dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Nossa obediência, incluindo perdoar, não gera mérito nenhum diante de Deus. É o mínimo esperado de quem foi alcançado pela graça dele. A máxima que resume é: pessoas perdoadas, perdoam. Temos que ser espelhos da graça. Exato. Nosso perdão aos outros deve ser um reflexo, um espelho da graça que recebemos. Diariamente, o apóstolo João escreve na primeira carta dele: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é que a gente perca a salvação a cada pecado, mas a confissão diária mantém a comunhão com Deus. Mantém um relacionamento saudável, né? Isso. Reconhece nossa contínua dependência da graça dele e nossa sensibilidade ao pecado que ainda mora em nós. É uma marca do cristão genuíno. Essa consciência da própria falha e a busca constante pelo perdão e purificação. E voltando à petição, é realmente algo que faz a gente tremer um pouco. Pedir a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos. Isso nos força a um autoexame constante, né? Como tá meu coração em relação àquela pessoa que me feriu? Tô disposto a liberar perdão como Cristo me perdoou? E isso leva a outro ponto ligado a isso: a necessidade de perdoar a si mesmo. Se Deus, na palavra dele, promete perdoar completamente quem se arrepende e confessa os pecados em nome de Cristo, quem somos nós para recusar esse perdão? Ficar remoendo a culpa, se autocondenando depois de ter confessado, pode ser uma forma sutil de orgulho. Pode parecer humildade, mas no fundo é como se a gente dissesse que nosso pecado é grande demais para a graça de Deus, ou que precisamos fazer algo mais para merecer o perdão que Ele já oferece de graça. Aceitar o perdão de Deus pela fé, descansar na promessa dele, é um ato de humildade e obediência. É um dever nosso abraçar a liberdade que Ele nos dá. Finalmente chegamos à última parte da oração, que na verdade tem duas cláusulas em paralelo, um recurso comum na poesia hebraica. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É importante entender o que não estamos pedindo aqui. Não pedimos para Deus não nos testar ou provar. A Bíblia mostra que Deus prova seus filhos para fortalecer a fé, o caráter. Como fez com Abraão, por exemplo. Exato. E também não estamos pedindo para Deus não nos tentar a pecar. Tiago 1,13 é muito claro. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação para o pecado vem da nossa própria cobiça, do mundo e principalmente do diabo. Então, o que significa não nos deixes cair em tentação? Provavelmente o sentido é: não nos exponhas a provações que sejam severas demais para a gente suportar. Ou
Não permitas que sejamos vencidos quando formos tentados. É um pedido por força, por sustento divino no meio das lutas espirituais. E a segunda parte, mas livra-nos do mal, esclarece ainda mais. A palavra grega para mal aqui, poneros, está no masculino. A maioria dos estudiosos concorda que se refere não ao mal em abstrato, mas ao maligno. Satanás. Exatamente. É um pedido direto por proteção contra o inimigo das nossas almas. Estamos reconhecendo que existe uma batalha espiritual real. Satanás é descrito como um leão que ruge procurando alguém para devorar, né? 1 Pedro 5,8. Ele é o acusador, o tentador, o enganador. Lutero o chamava de o espírito que sempre nega, buscando destruir a obra de Deus. Pedimos que Deus construa uma cerca de proteção ao nosso redor, que nos guarde das ciladas e ataques do diabo. O próprio Jesus, na oração sacerdotal lá em João 17, pouco antes da cruz, orou especificamente pelos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Ele sabia da vulnerabilidade deles e da hostilidade do inimigo. Se Jesus orou assim por eles, quanto mais nós precisamos orar assim por nós mesmos. E temos o exemplo de Pedro. Logo depois daquela declaração toda cheia de si, Senhor, tô pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte, Jesus dá um choque de realidade nele. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22. Que revelação! Satanás tinha planos de destruir Pedro, de fazê-lo naufragar na fé. E, por si só, Pedro teria caído feio, como de fato negou Jesus logo depois. O que o sustentou? A intercessão de Cristo. Exato. Isso nos mostra duas coisas: nossa fragilidade diante dos ataques do inimigo e nossa absoluta necessidade tanto da intercessão contínua de Cristo por nós no céu, quanto da nossa própria súplica fervorosa a Deus por livramento e proteção aqui na terra. Por fim, a oração muitas vezes termina com uma doxologia, uma expressão de louvor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que é uma doxologia? Doxologia vem do grego doxa, glória, e logos, palavra. É literalmente uma palavra de glória, uma fórmula de louvor a Deus. Embora muitos estudiosos achem que essa doxologia específica não estava nos manuscritos mais antigos de Mateus e possa ter sido adicionada depois pela igreja primitiva. Talvez inspirada em Crônicas, né? Isso, talvez um Crônicos 29:11. Mesmo assim, ela serve como um fechamento magnífico e super apropriado para a oração. Por quê? Porque ela retorna aos temas iniciais da oração. O reino, o poder e a glória pertencem exclusivamente a Deus. Depois de pedir por nós mesmos, pão, perdão, proteção, a gente volta o foco para a grandeza e majestade daquele a quem oramos. É um reconhecimento final de que Ele é soberano, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e digno de todo louvor para sempre. É como um eco da primeira petição: santificado seja o teu nome. Começamos e terminamos reconhecendo quem Deus é e dando a Ele a glória devida. Um fechamento perfeito. Exatamente. Que análise profunda desse modelo deixado por Jesus. Realmente, examinar cada parte com calma nos faz repensar a maneira como nos aproximamos de Deus em oração. As prioridades que temos, a reverência, a dependência. Muda a nossa perspectiva, né? Com certeza. É um padrão riquíssimo que merece nossa meditação constante. E se esta conversa despertou o interesse em continuar explorando livros transformadores como este, fica o convite para acompanhar nossas playlists aqui no Tel Reforma Tacast. Temos séries dedicadas a examinar obras específicas em detalhe. Muito obrigado pela companhia em mais essa jornada de reflexão teológica. Fica aqui uma questão para pensar. Se a nossa oração diária refletisse verdadeiramente as prioridades ensinadas no Pai Nosso, começando pela glória de Deus antes das nossas necessidades, como isso transformaria não só nossa vida de oração, mas toda a nossa vida? Uma excelente reflexão. Até a próxima. Até lá.